Fala aí, povo! Aqui é Rafael Ratiedo, responde aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre a diferenciabilidade de funções definidas por partes, beleza? Então vamos lá. Então antes da gente começar a falar mesmo sobre a diferenciabilidade, respira aí, de funções definidas por partes, vou trazer para vocês uma função que é definida por partes, beleza? Então só para a gente ficar esperto, função definida por partes é toda função que tem duas leis de formação pelo menos. Ou seja, essa nossa f de x verdinha, ela é ao mesmo tempo x menos 1 e ao mesmo tempo x ao quadrado mais 4. Só que ela é x menos 1 para qualquer x menor ou igual a 5 e x ao quadrado mais 4x para qualquer x maior que 5. E qual é a pergunta do dia? É quem vai ser a nossa f' de x, ou seja, a derivada desse cara aqui. Bom, para a gente começar a falar disso, vamos pensar o seguinte, que para derivar f de x, a gente pode derivar cada lei de formação, beleza? Mas calma, não é só isso não, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque a gente tem que ver se f de x é contínua. Eu vou trazer f de x aqui para a gente acompanhar melhor, tá? Por que a gente vai querer ver se f de x é contínua? Porque se f de x não for contínua, ela não é diferenciável em x igual a 5. E x igual a 5 é um ponto que dá problema aqui pra gente, porque é o exato ponto que a lei de formação está mudando. A gente sabe que o x menos 1, que é um polinômio de primeiro grau, é uma função toda contínua. E como ela está valendo para x menor ou igual a 5, essa função é contínua nesse intervalo. E x ao quadrado mais 4x também é um polinômio, também é contínuo nesse intervalo. A única coisa que a gente não sabe é se essa função ela vai ser contínua no ponto x igual a 5. Beleza? Então é isso que a gente vai checar. Vamos checar então a continuidade dessa função. E aí para isso, vou trazer aqui a função de novo. E aí, se essa função é contínua, então está valendo essa regrinha aqui. O limite da função, quando x tende ao exato ponto que dá problema, que é o ponto que muda a lei de formação, quando x tende a 5, só que pela esquerda a gente usa o sinal de menos, ou seja, por valores menores que x igual a 5, tem que ser igual ao limite da mesma função. Também não tem como ser de outra função, a gente está falando só da f, né? Com x tendendo a 5 também, só que agora pela direita, ou seja, por valores maiores que 5. Então vamos checar para ver se isso aqui é verdade. Se eu estou aqui nesse limite tendendo para valores menores, esse limite eu vou usar essa lei de formação. Então aqui eu vou ter limite com x tendendo a 5 de x menos 1. Isso aqui vai dar 5 menos 1, que é igual a 4. Agora esse aqui, esse carinha aqui, eu vou ter essa lei de formação, porque é para x tendendo a 5 por valores maiores, e quem é que tem valores maiores? É essa lei de formação. Então, você vai dar limite com x tendendo a 5 de x ao quadrado mais 4x, que é igual a 5 ao quadrado mais 4 vezes 5, que é igual a 45. E olha, até ontem, pelo menos, 4 e 45 são números bem diferentes. Então, resultado, essa nossa função não é contínua. Porque o x é igual a 5 vai ser então um ponto de descontinuidade para ela. Mas e agora, para o x, ela não vai ser contínua para o x igual a 5. E para o x diferente de 5, como é que vai rolar? Para o x diferente de 5, vai bastar para a gente derivar as leis de formação. Então, se eu pedir para você a derivada dessa função, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que a f' de x vai ser igual a derivada dessa lei de formação, que é o próprio 1, polinômio de primeiro grau, isso para x menor que 5, não tem derivada em x igual a 5, que é o que a gente acabou de ver na outra parte, e para x maior que 5 é a derivada dessa lei de formação. 2x mais 4 para x maior que 5. Beleza, vamos ver mais um outro exemplinho antes da gente fechar esse módulo. Vamos ver o exemplo da função modular. A gente olha para essa função e a gente pensa assim, caraca, Rafa, isso aí é realmente uma função definida por partes? Cara, isso é sim. Quer ver como é que é? Da definição do módulo, isso aqui pode ser escrito exatamente como isso aqui, Módulo de x ao quadrado menos 4 pode ser igual a mais o que está dentro do módulo, mais x ao quadrado menos 4, se
x ao quadrado menos 4 maior ou igual a zero, ou menos o que está dentro do módulo, x ao quadrado menos 4, se o que está dentro do módulo é menor que zero. Essa é a definição de módulo. E aí, se a gente for mexer esse carinha aqui, a gente vai ter que f de x é igual a x ao quadrado menos 4, quando x é menor ou igual a menos 2, e x maior ou igual a 2. E menos x ao quadrado mais 4 para x entre menos 2 e 2. E aí, para vocês verem como que fica, o gráfico dessa função é esse carinha aqui, ó. Beleza? Então tá. Ó, a gente tem que o f de x é contínuo, né? Pegando esses dois pedacinhos, a gente consegue ver que o f de x, ó, é contínuo. Mas será que só porque ele é contínuo, ele é diferenciável? A outra função, ela não era contínua. E será que aqui, apesar de ser contínuo, vai ser diferenciável? Vamos ver, né? Então, para adiantar, para a gente ver, eu vou dar as derivadas das leis de formação. As derivadas vão ser 2x, derivada de x ao quadrado é 2x, de constante é 0, para x menor que menos 2 e x maior que 2. E menos 2x, que essa função é negativa é dessa, se x está no intervalo menos 2 e 2. Ok, mas percebe, ó, fiz de propósito. Aqui eu tenho sinais de iguais e aqui eu não pus. Porque agora o que a gente vai fazer é checar para ver se essa função, que é contínua, tem derivada nos pontos x igual a menos 2 e x igual a 2. Então vamos lá ver isso. E para a gente ver isso, eu vou trazer aqui de volta as derivadas da lei de formação e vou checar o que a gente chama de derivadas laterais. Vou colocar uma barreirinha aqui, só para a gente se confundir. E aqui eu vou checar as derivadas laterais para x igual a menos 2 e aqui para x igual a 2. Beleza. Como que eu vou fazer isso? F', a derivada com x igual a 2 por valores menores que 2, usa essa lei de formação aqui. Então eu vou ter 2 vezes 2, que é igual a 4. E o F' para x igual a 2 para valores maiores que 2, eu vou usar essa lei de formação. E aí, ó, vou ter menos 2 vezes 2, que é igual a menos 4. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que usando o número x igual a menos 2 ao invés de x igual a 2. Então, ó, para derivada lateral, para menos 2 para valores menores que 2, vai ser essa lei de formação, e vai dar 2 vezes menos 2, que é igual a menos 4. E a derivada lateral para menos 2, mas por valores maiores que menos 2, eu vou usar essa lei de formação aqui. E aí eu vou ter menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4. E olha só, as derivadas laterais são diferentes. Ó. 4 e menos 4 e 4. Se elas fossem iguais, estava de boa. A gente teria derivada nesses pontos. Mas como as derivadas laterais são diferentes, ó, não vai ter derivada nesses pontos. Então, resumindo para a função modular, a gente tem o seguinte. A derivada da nossa função modular é 2x quando x é menor que 2. Não tem derivada em x é igual a 2. É menos 2x quando x está nesse intervalo. Não tem de novo, no exato ponto, ó, x é igual a 2. E é 2x quando x é maior que 2. Então essa aí é a resposta da derivada daquela nossa função modular. E aí para fechar, vou trazer um resuminho, que é o seguinte. A gente usa esse fluxograma. A gente primeiro checa se a função é contínua. Se a função não é contínua, ela não tem como ser diferenciável, tá? Pelo menos ela não é diferenciável em todo o conjunto dos reais. Agora, se ela é contínua, a gente tem que ver se as derivadas laterais são todas iguais. Se as derivadas laterais são todas iguais, então beleza, a função é diferenciável em todos os pontos. Se não, ela não vai ser diferenciável em todos os pontos, como é o caso da modular. E aí um truque pra gente ver é a gente ver isso aqui, ó. Tá vendo essas pontinhas? Quando a gente tem essas pontinhas, isso é um indício pra gente que não vamos ter derivadas laterais iguais nesses pontos, beleza? E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.